Graça no Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais esse momento. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre justificação. A justificação e você. O que nós podemos saber e entender sobre isso? Lá no texto de Romanos 5, versículo 1 e 2 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. O que é justificação? Justificação é um ato de Deus. Um ato de Deus que nos é concedido para nos tornarmos justos. Mas a grande pergunta, pode um homem ser justo? Segundo a Bíblia, não. Isaías 64:6 diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A Bíblia fala que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Lá em Romanos 3, 10 e 12 também diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Talvez vocês acham um pouquinho de exagero da Bíblia, mas a Bíblia está querendo nos mostrar algo que acontece conosco. Quando nós fazemos um ato justo, muito bem, mas o nosso ato injusto que fazemos também contamina aquilo que é justo. Isso é uma grande verdade. É como se fosse um computador e um pequeno vírus, mesmo que o computador tenha muitas coisas boas, mas um pequeno vírus é capaz de destruir tudo. A Bíblia nos diz que quando nós erramos num item da lei, nós erramos em toda ela. Essa é a realidade. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo. Não há quem faça o bem. E aqui é na totalidade do bem, na justiça. Por isso, a Bíblia nos apresenta algo maravilhoso sobre nós. Entendendo que somos injustos e que por mais que façamos as coisas justas, nós as contaminamos com as coisas injustas. Entendendo isto, nós podemos entender uma outra coisa. Quem então pode ser justo? Quem então pode ser justo? Como é que nós entendemos isto? A Bíblia nos mostra exatamente isto no versículo 1 de Romanos capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé. Ou seja, nós nos tornamos justos mediante um instrumento que Deus concede, um dom chamado a fé. Mas como assim? O que a fé vai proporcionar, vai nos trazer, vai nos garantir sermos justos? Como? Aí o texto continua, né? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo Jesus, ou seja, depende de Cristo, exclusivamente Jesus. Aí ele continua dizendo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Qual graça? A graça da justificação. Como então, por meio de Cristo Jesus, pela fé, nós ganhamos, nós obtemos a justificação. Como assim? A morte de Cristo Jesus no Calvário é exatamente o segredo de tudo isso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu por ele morreu por nós. Por cada um de nós que somos injustos, cada um de nós que somos pecadores. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte.
Jesus tinha que vencer aquilo que nos condenava, que nos levava à morte eterna. E como ele fez, sendo puro, o anjo de Deus nessa terra, o santo de Deus, o cordeiro de Deus, ele pôde morrer no meu lugar e no seu lugar. A morte de Cristo é uma morte que veio para nos substituir lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ele nos substituiu na cruz do Calvário. A morte que era para ser para nós foi para ele. E quando Jesus morreu, ele pagou tudo aquilo que nós havíamos feito de errado. Ele pagou o preço. Ele acabou com aquilo que nos destruía. E por isso entra um outro elemento, a fé. Quando nós temos fé em Deus, isso é nos imputado. E a justiça de Cristo no Calvário também é nos imputada, é nos dado. É nos dado tudo que veio da cruz. E uma das coisas que veio da cruz é a justificação. Nós nos tornamos justos através da morte de Jesus. É por isso que esse texto diz que nós somos justificados através de crermos em Jesus, através da fé, do sacrifício de Cristo Jesus, nós obtemos a justificação. Você se torna justo. Por isso que a entrada nos céus é para os justos. E quais os justos? Esses justos que não têm mérito algum, mas que obteve pela fé nos méritos de Jesus esta bênção de se tornar justo, a justificação. Portanto, se você crê em Cristo Jesus, você é um justo de Deus. Agora, talvez alguns pensam assim, eu já sou justo, então eu vou entrar nos céus. Bom pensamento, mas existe uma outra coisa. Você tem que seguir como justo nessa terra. Você tem que viver a justiça de Deus na sua vida. Você não tem que cair para caminhos errados, tortuosos, injustos, mas para o caminho do justo Jesus. O Espírito Santo trabalhará isso na sua vida e trabalha isso, a sua justificação. E por isso que ele diz que, através de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque Jesus nos deu a justificação. E a justificação nos traz a paz de Deus, que nos faz sentir bem e que nos dá a certeza, se morremos com Cristo, justificados em Cristo, então nós vamos para os céus. Deus o abençoe. Espero que tenha entendido. Você é justo quando tem Jesus e essa fé, que é uma dádiva de Deus, funciona na sua vida, te dando então paz. Paz e a certeza da eternidade. Deus o abençoe. Um grande abraço.